Então, bom dia novamente. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop. É um dia longo, com muitas emoções, com muita coisa para a gente fazer. E, dando início a esse primeiro dia, a gente tem a honra de receber o professor Marcelo Morelli, que é um professor associado do Senai, Departamento Regional da Bahia, professor titular da Universidade do Estado da Bahia e membro do Comitê Multidisciplinar da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. Tem experiência na área de física, com ênfase em física, estatística e termodinâmica, atuando principalmente nos seguintes temas: computação, computação quântica, criptografia, princípios físicos e matemáticos da computação quântica, cross-encoding, holosingularidade, estatística de Studies e Generalized Simulated Array. Sua presença no workshop do PPG-IGC de 2025 é de grande relevância, especialmente nesse momento em que se delineiam as tendências e diretrizes para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. A escuta qualificada de um dos coordenadores da área interdisciplinar da CAPES nos permite compreender de forma direta e estratégica os rumos da avaliação, os critérios emergentes, os focos prioritários de fomento e as expectativas quanto à contribuição dos programas de excelência para os desafios contemporâneos da ciência, da inovação e da formação avançada. Trata-se de uma oportunidade ímpar para fortalecer o alinhamento institucional do PPG-IGC com as políticas públicas de pós-graduação e, ao mesmo tempo, refletir todos os caminhos da pesquisa interdisciplinar no Brasil. Seja muito bem-vindo, muito agradecida por estar aqui. O professor chegou de uma direitinho e já está aqui para trabalhar com a gente. Professor, sua apresentação. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, algumas vezes. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha aqui, o Roberto me chamou para vir aqui dar uma aula na disciplina dele, planejamento, eu acho. E a gente foi discutindo ali e tal, o que virou depois a avaliação que vocês foram para a série. Legal isso. A gente discutiu todos os índices, claro, vocês compreendem esses índices assim, às vezes até melhor do que eu que partícipes dos pontos fizeram, ou outros a gente tentou melhorar a forma. O índice que as pessoas chegam para mim e falam: vocês avaliam errado. Porque meu índice de orientação está doido. O máximo é 1, o cara consegue ter um monitor, ele não sabe como falar, mas eu tenho que falar, não é certo. Mas, assim, pensando de início dessa história toda, eu e o Roberto, a gente estava lá numa repórter, e dali, depois daquela repórter, a gente foi convidado em 2007 para fazer a avaliação dos recursos. E num momento assim, ímpar, onde eu aprendi muito, principalmente trabalhando com o Roberto, a gente fez um parecer que eu uso até hoje. Até hoje eu uso esse parecer quando aparece alguma coisa assim com ele. Eu vou lá para aquele parecer que a gente fez, há muito tempo atrás, você lembra, Roberto? Esse tempo, 2007 a 2025, há um bom tempo atrás, eu digo que sempre se aprende. Quando você está lá, é muito bom. Nessa coisa do online, é muito bonito. Mas quando você está presencialmente, você fica pensando em avaliação de 8 da manhã até 7 da noite, por aí, com um espaçozinho para você conversar no almoço sobre esse assunto. E depois você sai dali, vai para um bar e vai fazer o direito de avaliação.
É muito bom ter uma imersão, né? Fora que você aprende, são tantas pessoas diferentes. Eu tive no GT uma vez, o terceiro GT de produção tecnológica, e aí tinha um professor de Santa Catarina, que o Roberto está trabalhando dele agora. Ele chegou lá, né, porque ele dele, assim, relaxar. Aí ele chegou e falou: não, produção técnica que você pega. Cara, eu queria bater no cara. Né? Eu não tinha entendido o que ele estava falando, mas era genial. Então, você tem uma oportunidade de discutir com pessoas diferentes, assuntos completamente complexos, e ele chega um assim, do nada, cria um conceito tão simples de uma coisa tão complicada, né? Tão etérea, né? O que é produção técnica? Aí você vai para você ver, né? Cada ficha que realmente é aquilo que você pega, né? Aí você fala: nossa, como era simples esse negócio tão complicado, né? Esse é apenas um exemplo. Ou você tem a oportunidade de estar com o Luiz Pedro, conversar com o Luiz Pedro, conversar com o Fabiano, com tantas pessoas fantásticas que lá passaram. A gente está aqui, quando morou 25 anos há pouco tempo, na verdade são 26, né? Quando a gente morou, diária, isso é uma coisa bacana, você vê assim, a quantidade de pessoas muito interessantes que tiveram por lá. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Pode ir. Ele vai dar umas piscadas, mas... Tá, é mais ou menos isso. O que é avaliar, né? O que a gente vai fazer? E como avaliar? Então a minha agenda é essa: ciência brasileira. Algumas pessoas talvez já tenham visto parte dessa apresentação. A CAPES, ficha de avaliação, quais, eu acho que eu pulei o quais, área interdisciplinar e casos de sucesso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí eu começo de forma muito boa, a gente usa montagem. Se você olhar aqui, é antigo esses dados, mas não usar até o texto proposital, porque se eu colocar os atuais, está tão pior que realmente comparar. Mas você vê investimento de empresas e investimento público. Aí você vê, não, é o pessoal da empresa que investe. Na América Latina tem retraso, né, de investimento. E aí você olha o BRICS, você vê que a China tem um investimento maior em empresas. Você vê o Brasil, se assemelha muito ali ao que a Itália faz, a Espanha, por aí. Esse negócio de que a empresa que investe, tem um pouco de falar sobre isso, né? Não é na China, você pode ser todos os estatais, então esse investimento de empresa não é tão sério. Eu digo a Alemanha, Estados Unidos, tem muito investimento direto, a pesquisa de desenvolvimento diretamente na empresa. Aqui o dispêndio nacional, com o PIB de 2018, você vê que basicamente tem um investimento público, mas também você tem um investimento privado, o PIB, acompanha ali. E no próximo mostra o mesmo gráfico, só que agora o próximo você já foi. Não, volta. Aí nesse, ops, desculpa. nesse aqui você tem agora os mesmos dados, só que em valores monetários. Olha o próximo. E aqui um mapa que eu gosto muito. Você tem ali pesquisadores por milhão de pessoas e você vê pesquisa de desenvolvimento com o percentual do PIB. Você vê. Desculpa. Você vê claramente que você está aí. 1%. Vou pedir para ele falar cada vez mais forte. Eu acho que sim. Quando você vai para outros países, você tem situações como Israel, que tem um investimento alto, mas também não tem muitos pesquisadores.
bem boa, né? Sabe que a China é um caso à parte, né? Qualquer coisa que crescimento aí vai ser coisa de milhões e milhões de pessoas. Então, tomar cuidado com o dado da China está aí embaixo. Professor, você podia falar um pouquinho mais perto do microfone, o pessoal lá atrás? Perfeito, obrigada. Você gosta desse? Eu gosto desse, eu queria esse. Vamos para o próximo. É esse? É esse o próximo. Então, a prioridade, né, a prioridade de 2022, qual é a prioridade? Isso só piorou. O investimento no vai sempre continuar o investimento e cada dia mais assim. E o que a gente pode fazer com isso? Quais são as próximas coisas que a gente pode tentar? Pode passar. Pode. Não puxou, não. Então, forma de movimento, né? Fato e tal. As coisas que mudaram depois de 22, mas não tem jeito, né? Você vê agora, sai o resultado dos índices deles. Você vê o resultado, você vê que quem ganhou é quem sempre ganha, é o mesmo grupo, o mesmo CPF, o mesmo nome, e está lá. Né? Então a ciência é grande, e vai funcionar periférica, nem sempre isso é verdade. Então, eu sei que eu tive uma olhada, mas falar que o exemplo de uma boa oportunidade é sempre uma boa oportunidade se você tiver um trabalho para favorecer alguma coisa como as empresas, também vocês têm um apoio quando relação às empresas, isso é muito importante, tem acontecido. E eu acho, particularmente, que a saúde é o grande negócio para a ciência brasileira. Tem muita oportunidade. E, basicamente, a gente tem que ter criatividade e inovação. Tem que usar a criatividade, sem criatividade, sem oportunidade de novo. E buscar alguma coisa que seja próxima à inovação. Não necessariamente a inovação, quanto você quer, mas algo parecido com isso. Mas só para dizer que você veio, o Brasil descobriu rápido, né? Quando você tem em 2020, o Brasil paga, e a ciência brasileira descobriu muito rápido. Você vê aqui, eu vou começar a perder minha capacidade de manter o politicamente lógico. Você vê ali, Pirmaninos e o Butantan passaram a ser prioritários. O Butantan, o Dória ia acabar com o Butantan. Porque era só para a cobra e ele não tinha problema. Aí, tá. Pirmaninos faltou 35 milhões de dólares para ser completada a planta. E foi o grande Ricardo Barros, que era o ministro da Saúde do Temer, que não mandou esse resultado. Então, o Pirmaninos foi viabilizado uma ação do Ministério da Saúde. Eu não entendi por que você não permite que uma fábrica portuguesa isso. Eu não entendi depois de $1 por vacina e você consegue entender por que essas pessoas fazem isso. Se você olhar, todos os pesquisadores brasileiros trabalharam na Covid, e você tem grupos assim que estão perseguidos pelo próprio Estado, né? Porque estão fazendo uma coisa que o Estado não queria. Todas as vacinas, tirando a Sputnik, tiveram alguma participação brasileira. Né? Isso é muito interessante. A gente tem um período que a gente estava de volta para volta no todo. Na Covid, a gente estava de volta para volta.
Você podia publicar qualquer lugar se você tivesse essa intenção. Né? A minha intenção nunca foi publicar coisas políticas, eu já publiquei alguma coisa, mas a minha intenção não era fazer nota técnica, era muito mais mostrar para a população que ela precisava do que simplesmente melhorar a comida. E eu, tudo que a gente construiu, estava muito voltado para isso. É realmente aquela coisa que eu estudei. O que eu posso fazer? Então, eu vou tentar fazer algo para melhorar a sociedade. Acho que deu certo, algumas coisas deram certo. Por exemplo, o protocolo de vacinação é nosso, foi proposta nossa. A gente teve a segunda onda antes da Inglaterra, e aí isso um grupo de 2 ou 7 pessoas, que vai contar, um grupozinho de meia dúzia de pessoas, né, de micropólitos, com 50 pessoas só para a cidade do Brasil. A gente conseguiu um dia, eu falo, eu não quero mostrar que eu sou a gente publicou a nota técnica, essa é a reportagem da Europa. A gente publicou em português, não publicou a inglês, era português. Então, quando eles querem, tem a frente, tá bom? Isso é fantástico. Você viu uma reportagem dos Estados Unidos sobre isso, você vê no Brasil. Aí isso foi legal. É uma coisa que eu no primeiro seminário de política política, não tem texto do 2020, teve muito. Do pós-pandemia. A primeira resposta que eu dava era que se você tiver uma logística e desenho nacional agora não é possível vacina, aí isso seria motivo para começar a acabar. Né? Mas em 2022 era vacina exitosa. Incrivelmente, o país regrediu e hoje tem um monte de gente que é anti-vacina. Estranho. E em 24 eu ainda falava, não, vai ter carnaval, talvez, quem sabe, pode ter uma nova onda. E não veio, né? Existe a Covid vai continuar por aí, mas para quem tem alguma imunidade deve ser pesado, próximo. Eu só mantive isso aqui porque eu não sei se fizeram um grupo e fizeram estudos, né, durante a pandemia. E esses caras, eles conseguiram ir à universidade, com a empresa, e com a empresa, com a indústria que fabricava isso. E eles conseguiram fazer muito protetor por causa disso. E assim, a lógica era muito doida, porque você não pode carregar um caminhão de plástico para outro canto sem norma. Mas se você não está cobrando a doação, não existe norma. Tem um monte de coisa que eles devem resolver para poder fazer esse troço. Pensando na porta, é legal isso. E com uma coisa totalmente transdisciplinar, e com uma produção verdadeira para o bem de todo mundo. Foi bem legal. Então, agora falando um pouco da casa, pode ver, a estrutura da casa é essa aí. Dando uma parada aqui, algum ano aí, 2010, 2011, acho que 2000, por aí, o senador Valdir me pediu para apresentar um negócio para ele. Ele mandou um slide para mim, que era um negócio assim, né, que tinha cápsula no meio, um setinho de volta, com umas bolinhas em volta. Aí quando eu coloquei esse slide para o pessoal lá da área, não pode ser desse jeito. Nem tinha motivo, mas está tudo bem. Aí colocaram essa estrutura totalmente quadrada, né? Mas normal, o programa correto. Então, tem o CTC, só pensando no ensino superior. Você tem o Conselho Superior, um conselho político, né? Do CTC e vários representantes da sociedade, onde se julga os recursos. O CTC, que apoia a presidência, e aqui embaixo seria a direção de avaliação.
que é o que a gente está, né? A gente está avaliado por ela. Mas é muito importante também a DPD, hoje um coordenador muito interessante, muito legal, muito acessível. O Pessan é uma pessoa bem fácil de se dar, e tem também a direção de relações internacionais. Esses são os três principais. As outras duas são de ensino. Aí já é uma outra parte da casa que eu não tenho a menor relação. Vamos falando um pouco de números, né, mais voltado para alguns anos. Isso você vê aqui que você tem um percentual de números que tem a nota A, né, o conceito A, que é aprovado, que é o conceito. A princípio, quando você aprova esse curso lá, você dá uma nota para ele, tá? Você dá uma nota 4, às vezes até nota 5. Mas essa nota não tem nenhum valor, vai ser decidido só para você receber. Tá? Quando vier a avaliação quadrienal, aquela nota que você deu inicial pode ser que ela não seja considerada. Né? Esse primeiro conjunto, que é nota 3, um pouco maior de nota 4, e assim sucessivamente. Caminho do quadrienal. Pela primeira vez em muitos anos, eu vi um documento mandado para a gente, onde houve um momento de sinceridade e colocado lá de 10%. Só num PowerPoint, e 10% era 67. Assim, 6, um número desse. Não tem nenhum lugar escrito isso, a não ser nesse PowerPoint que eu vi há pouco tempo. Eu até achei divertido, porque isso sempre foi. Todo mundo sabia, mas não tem confiança disso. Mas tem sentido, né? Por ser certo, tem que ser aquilo que é diferenciado do mostra que existe. É central numa posição de destaque. Então vamos para o fetiche principal. Né? Então, só um breve histórico rápido. A ficha de avaliação ela começa na década de 70, né? Implementado o conceito ABCDE, era uma ficha enorme, em 84 passou a ser bienal, mas é uma coisa puramente qualitativa. Se você é meu amigo, você tem uma boa nota. Se eu não te conheço, você é amigo. É simples, a ciência é isso. Né? Foi assim até o primeiro CDC. A gente conhece algumas pessoas do primeiro CDC. Todas falam a mesma coisa. Um choque quando a gente viu o resultado. Porque as pessoas são claras, aquele curso ali, meu amigo, é muito bom, olha o nome dele. É mais ou menos igual o IMCD, né? Não. É muito bom. Eu nem competi, então eu posso falar à vontade. Aí você vê que, né, no primeiro CPC, onde se foi fazer uma coisa mais quantitativa, um jovem apareceu o curso do Pernambuco, que era muito bom. Não estava muito bem em São Paulo, não tem São Paulo, não é muito bom, né? Apareceu o curso de Santa Catarina, quando eu chocante isso, eles tiveram repensar o sistema e foram passando a considerar agora a qualidade, não a qualidade, mas a quantidade de publicação. Isso foi interessante. E aí fica a reformulação, né, no cassete. Isso é um problema, às vezes, porque você vai atualizar um problema na Europa, tem que mandar um monte de coisa para dizer porque o curso é A, não é sério, porque não tem comparativo. Em 98, a ficha ficou organizada. Você pode ver. Então, a ficha, ela tem essa estrutura.
A gente pegou isso aí na CNPq, até mandar as propostas, mandar uma proposta da IGC, mandar no sistema CNPq, que é bem isso aí, era isso que a gente fala sobre estudo. Mas era muito bom, porque tinha uma caixinha para falar cada coisa, não era muito bom. Então você tinha lá, proposta do problema, que na área sempre foi uma coisa que ia essa rápida. Se a proposta está errada, vai cair o curso. Aí o segundo, corpo docente, está falando do corpo docente. Terceiro, atividade de pesquisa. Nessa época, era muito incipiente, né? A produção, nos casos, muito incipiente. Atividade de formação. Nossa, isso é um livro do dois. Corpo docente. Tese de dissertação e, por fim, produção intelectual. No final das contas, vai para o T7. Se você não tiver isso, já era para fora. Se você tem isso, você pode ir para uma nota melhor. Né? E uma vez eu estava comentando sobre isso. Eu estava no meu carro com o Jorge Guimarães, que estava indo comentar na casa do Nelson. Ele estava feliz, assim, tal, né? Aí ele falou, você sabe qual é a diferença de curso pago para processo? Tem 10 anos, né? Aí eu falei, não, professor, não sei. É que o curso 7, o curso 6 publica, os alunos publicam. Olha como era mais fácil, né? Hoje você não tem produção decente, é quase produtivo. E aí o que aconteceu? Essa coisa estava muito espalhada, né? Então fiz o médio nesse negócio. Eu proposta, juntou com atividade de pesquisa, corpo docente para atividade de formação, tese de dissertação e o corpo docente juntou e foi para outra ficha, que era essa aí, sem o 5, 1, 2, 3, 4. De novo, produção intelectual, aquele. Não tem história, não tem choro, essa rápida. Como dizia uma pessoa que conversava caixão, né? Essas coisas assim. E aí aparece em 2007, inserção social. Mas não aparece porque a CAPES pensou. Aparece porque a comunidade fez acontecer. O que vem aí? Vem nesse momento, depois dos 2 casos que foram mandados, mas tem mais. O caso principal para essa inserção social foi um grupo que queria colocar uma dissertação com melhor produção daquele grupo. E a CAPES não aceitava isso. E o grupo falava, mas essa dissertação mudou a qualidade de vida na comunidade inteira, mais importante do que publicar no corpo da universidade. E aí eles tiveram que fazer isso aí. Depois outro fizeram um software para cérebro, né, que foi usado. E eu levava quando eles foram testar, eles mandaram a pergunta na internet. E a pessoa comprou isso como me lembrava, como mandou uma pergunta aqui? Como o cara vai saber lá? Aí teve várias pessoas, mais pessoas mundialmente respondendo do que no Brasil. E aí foi bacana, porque tem um tempo, foi feito um dos primeiros softwares para quem não enxergava. E isso você coloca como um trabalho de congresso, como sendo o melhor trabalho do programa facilmente. Né? O software. Você tem que pensar na produção técnica, você tem o software. E aí, se a construção passou a ser uma coisa que não é 20%, 10% dependendo da área. E aí estabilizou desse jeito. Tinha 18 itens. Desculpa. E aí você cria aí nessa coisa que é praticamente quantitativo do que define o parque. Não tem nessa sequência só define produção intelectual. O resto é apenas perfumaria para você definir. E aqui você tem uma coisa, né, produção
tese de doutorado no Brasil, claro, de novo, até 2018, não passa dali, porque se colocarem ainda para frente, vai ter nunca antes na história desse país aconteceu o tremendo de tese feitas durante o nosso apagão. E ali a produção de livros de capítulos, uma coisa elevada, muito por conta do Roberto, foi inventado no plano do Lattes, e as pessoas tiveram que fazer produção para poder ficar mostrando que faz, por favor. E aí vocês veem, em 2015 foi feita a proposta, foi aprovada a proposta. Uma comunidade sabendo que iria mudar para a proposta do programa Atividade de Formação e Impacto. Tá? Não era nenhuma novidade que esse negócio iria mudar. Desde a questão, né, após um ano na avaliação, 4 anos atrás, foi um negócio chato. Então, você viu, em 2017 já estava pronto, em 2018 foi apresentado o material final. Então já tinha tempo, a gente só ia ter a avaliação em 2020. Então já tinha tempo, a pessoa sabia desde 2015 que ia ser instalado isso. Aí você entra numa situação, pode ser, né? Você teria que mudar o foco, mudar o foco agora para a qualidade, na formação de mestres. Eu acho ótimo, mas eu não posso perder, não dá para perder aquilo histórico da qualidade também da produção, né? Também a quantidade da produção, para se definir quem é que está fazendo. Escolher 4 produtos em 4 anos, eu acho que vai ficar muito. Mas vai acabar sendo muito simples. Uma avaliação de resultados, do processo, isso aí, pelo menos, é uma coisa que é bom, e aí você vai olhar mais para a EBS, do que ficar olhando para o aluno que está ali começando o universidade do doutorado. Eu quero saber, eu estava no aluno de 15 anos atrás, eu não quero saber o aluno que está entrando agora. O aluno está entrando agora, vai fazer a carreira dele, mas aquele que fez esse programa, então, o que ele está fazendo? Isso é uma visão de como esse curso é bom. E a mudança saiu disso, não era uma ficha com 5 itens que você fazia em 4 páginas, 6, porque se o Roberto das coisas apareceu, mas aí você muda com 3 só, né? Passa a ter 30 páginas. Esse com 3 me dá umas 30 páginas, aparecendo no saindo de 3 anos, lá, miserável. E eu, honestamente, metade daquilo ali não é definitivo, né? Porque você. Acho que tem coisas que são essenciais, né? A produção de semente, a qualidade da terra, uma certa produção docente. Esse impacto não é bom, porque a proposta do programa eu acho que tem que ser boa, porque a aprovada ela raramente muda. Eu, há 4 anos atrás, aprendi um caso que a pessoa foi lá e resolveu criar uma nova linha. Eu falei com um avaliador, reprova e joga fora esse curso. Esse era um curso que eu tinha aprovado na casa, muitos anos atrás. O Antônio tinha chegado para mim, tem uma falha. Mas eu queria. A falha pequenininha era quase um programa até hoje. Né? E aí, esse programa chegou na avaliação passada e foi tirado do sistema, voltou um TAC, né? Chamado agora TAC e tal. Voltou, mas é um absurdo, um programa, uma grande universidade brasileira, talvez a maior, não sei, menor, fazer uma coisa que conceitualmente é errada. Né? Aí eu falei, não dá para ter uma linha de pesquisa que está errada. Prova. Deixa ele pensar lá. Aí voltou o TAC, você corrigiu.
Mas, enfim, vamos ver na próxima. Eu não vou ver nada, porque eu vou estar na coordenação agora, eu não vou ver nada. E aí você tem essa ficha. Agora eu vou falar um pouquinho mais da ficha. Mais um. Eu gosto muito dessas duas definições. Elas são desde o primeiro documentário. Também do primeiro documentário. Não tem nada, eu não sei exatamente igual. Porque eu acho que essas definições elas são meio cruas, mas elas são muito precisas. Né? Você vê, multidisciplinar, mas tudo que agrega áreas ao redor do tema. Não precisa muita teoria, né? Porque tem que sair do grupo na história, tentando aprender também. Interdisciplinar é convergência de coisas mais áreas do conhecimento. Não são teorias. Bom, não precisa ter muita teoria. Com isso aí, acho que você deve as coisas. É uma área. Gerando conhecimentos novos, podendo fazer surgir um novo profissional com perfil distinto das áreas originais. Isso é uma disciplinar mesmo. Aí o que caracteriza um programa interdisciplinar, eu coloquei porque eu sempre gostei de fugir, de apanhar. Né? Então, eu coloco esse negócio há muitos anos, porque isso já me salvou. Um programa caracteriza por uma proposta integradora com áreas de concentração indicando o objetivo focado. Uma fundação tem uma promoção diversa, mas coerente com as áreas de concentração em projetos de integrador. A estrutura deve ser apropriada para a formação dos alunos, constituída por grupos coerentes, com a área de concentração evidenciando a construção de um perfil integrador. O perfil perverso tem que ser alcançado. Uma vez eu fui dar uma palestra, assim, me chamaram, eu estava organizando um evento, você está lá na caixa, visita lá. Aí eu fui, olha, uma apresentação, mas eu não ia fazer, eu estava com esse som também, que era o coordenador da IGH3, na época. E ele entrou um, falou primeiro, sentou o pau na área interdisciplinar. Tudo que ele falou estava nessa e uma outro slide da minha apresentação. O outro slide que é onde as pessoas param. Aí eu vou mostrando onde as pessoas pararam. E tudo que ele tinha reclamado estava nas minhas páginas. Entendeu? E aí, se você atinge esse negócio, você tem um curso bom de interdisciplinar. Né? Pode ser excelente, mas não está errado. Né? Mas muita gente erra porque fala. Ou falar de inovação. Beleza. Empreendedorismo e inovação. Aí você fala, como é que se trina sobre isso? Estou falando de, sabe Deus que eu estou inventando coisas, né? Uma área nova, exótica. Ou um perfil de egresso completamente geral. Eu vou formar pesquisador. Parabéns. Mas você dá uma zero do perfil de egresso. Formar pesquisador é obrigação. Então, formar o quê? Para quê? Fazer o quê? Né? Isso a gente tem lá no teu corpo. E aqui a aprovação da área, né? Até 2018. Aqui a culpa minha, porque eu estava coordenando a Câmara 3, eu estava mais animado. Mas você vê ali, né, tem um período que cresceu muito, que foi um período um pouco anterior à criação da área de ambientes, de ciência ambiental, que teve um momento que cresceu bastante a área. Mas é porque antes a Câmara 1 era coordenada pelo Rodrigo Montalvão, que ele era um pouco, digamos, conservador. Né? Gosto muito dele. Mas assim, o período de crise é um período de certa algumas coisas. E aí acabou, eu acho, não só, né, em várias áreas que saíram da biotecnologia, materiais, ciências ambientais, ensino, assim, tudo que saiu. Mas se somar isso tudo, que é a área de segurança, o tamanho disso aí, qual seria o tamanho hoje da área se todo mundo tivesse lá. E aqui é um acumulado, só disso.
né? Aqui está mais ou menos o que era, mas mudou porque o nome da área, eu sempre esqueço, o nome da Câmara mudou, e aí a Câmara mudou, e tem alguns cursos da Câmara 1 que então você está um pouquinho mais equilibrado, sei lá, tá 100 aqui, 110 aqui, 70 ali, por aí. E as outras são mais ou menos isso, 90 cursos cada um. A Câmara 3 e a Câmara 4. Quando você olha para a avaliação, você vê que os cursos que têm uma produção mais madura são aqueles na Câmara 3 e na Câmara 4. É uma coisa interessante de a gente ver. E uma coisa que eu gosto muito da área é que você tem cursos de todas as unidades da federação. Mas sempre federal de 26 estados. Eu não sei se já tem outro que tenha em todas elas. Talvez a área tenha em todas, mas não tenho certeza. Eu sei que a gente tem cursos em todas as estados, todas as unidades. A Câmara 3, a nossa, tem cursos em todas as regiões do Brasil. Tá? A gente tem só uma hora toda. Tem 2 cursos na região norte, todos os 2 cursos. E nas outras regiões a gente tem cursos em quase todos os estados. E aqui os índices anteriores, eu acho que são números, né? Essa coisa. Esse aqui é o anterior, tá? É o anterior. É o próximo. Esse aqui são os índices mais atuais. O grande Freud, ele estava lá no 1.8 e passou para ser 2.3. Isso é uma loucura. Você ter, em média, todos os docentes publicando 2.3. É quase bolsista. E aqui é um que eu gostei muito de fazer. Isso aqui é a evolução. Desde 2007, desde 2004, a evolução dos índices. Tá? A gente tinha os índices para a área, era um meio para você ser de nota 3, 0,8 para ser nota 4 e 1,2 para ser nota 5, 6 ou 7. Aí passa para 2007 e esses índices se mantêm. Em 2010, esses índices vão aumentar. Você vê ali, ó, continua sendo meio, passa para ser 1 e sobe para 1,5. Né? E aí vem 2013. Na verdade, aí já é 2017. Tá? Acho que esse negócio está meio defasado. Mas aqui não é 2013, não. Porque 1.8 foi 2017. O que acontece? Você tem agora, você passa para 1.8. Né? Você manteve o 1 e manteve o meio. O manter o 1 e manter o meio foi um pouco de exercício para manter uma catástrofe muito grande. Né? Mas aí, em 2017, foi um momento em que a gente fez uma avaliação, eu diria, mais correta. Todos foram calculados, né? Usando partidos. Isso deu uma tranquilidade, deu uma noção de maturidade da área, depois, porque você fica mentindo. E aí depois você sobe ali, 2,3, 1,8 e 1, acho que será. Aí vai começando. Aí você vê aqui, ó, o curso 3 de 2021, porque é o início da coisa, mas ele é a coisa no final. Né? Esse aqui, o
curso que em 21 podia ser 3, ele em 2017 ele seria 4. Você vê como em apenas um período a produção aumentou muito. A produção aumentou muito. E você vê no quadro, que é 1,6 da última avaliação, ela vai, você seria nota 5 em 2013. Ou seja, e aí, por esse motivo, eu até concordo que você tem que avaliar coisas com certo cuidado, porque se você olhar a produção per capita aqui vai ser absurdo, atualmente. Você vai a alguns programas, você não é privado, você não é antiga, você está tudo. Vai buscar 3,5, o cara que faz 3,5. 3,5 publicou 14 artigos. Em 4 anos. Pode ter 3,5. Não é isso? É um absurdo. Honestamente, isso é um absurdo. 14, ou 7 produções tecnológicas maravilhosas. É mais que um. E aqui uma coisa que eu gosto muito é de mostrar a evolução da área. Aqui no acadêmico. Em 2010, a gente começou a ter curso de nota 6. Foi uma festa para olhar lá. Tinha um monte de gente. E eu comecei totalmente parecido. Mas não tem currículo. E só poder procurar 4 cursos. 4 cursos da nota 6. Mas a análise foi assim tão profunda, muito triste. Aí você vê que a maioria era 3 e 4 aqui. Aí em 2013, esse negócio se mantém e aumenta um pouquinho os cursos nota 6, até para 6. Beleza, e aí vem a gente, vem a Adelaide, e faz a proposta de fazer proposta de e aí a gente discutiu lá no CBPF, no Rio, o Geraldo tinha arrumado uma sala para a gente foi discutindo lá, ele era mas a gente foi discutindo uma semana e aí a coisa tinha gente que falava assim, não, vamos colocar incentivo. Eu falei, olha, vai dar tudo bem. Você só quer 10% para ser muito bom, vai dar problema, vai ter que ser 7%. Porque é muito louco, você tem um artigo, 25%, tranquilidade. Perceptivo não, porque em todos os índices perceptivos 10 é muito difícil você ter um curso de 6. Terrível, tá? Mas seria muito pouco. E aí a gente veio aqui e a gente já conseguiu subir para 10 cursos, nota 6 e 2, 7. Naquele período, vocês foram para 6. E você vê que agora, o curso 4 e 3, aqui tem praticamente o mesmo tamanho naquele momento. Ele veio na segunda da Adelaide, e você vê que com essa armadura, todo mundo sabia como era, e aí entra a área, que são os mesmos índices, então você vê claramente o curso na quadra máxima, e você tem agora 10 cursos nota 6 e 8 cursos nota 7. Essa é uma evolução incrível para uma área nova e que não tinha um respeito muito grande por parte dos pares na área. Então, essa coisa vem mudando, crescendo o respeito. E hoje, eu tenho 2 ou 3 lá que estão com o pensamento do retrógrado, mas a maioria sabe que a área faz um bom trabalho. E aí vai para o profissional, o Patinho Freire,
Tinha o quê? 2003, 2010. Tem 2 nem sei quais são. Aí vai para 2013. Eu cheguei a nota para 4, né? Teve 18 cursos de nota 4, aula. Muito por conta de Roberto e outras pessoas que estavam lá brigando para que essa coisa fosse acontecer. Porque o jeito que era tudo 3 também. É incrível como as pessoas têm os preconceitos. Em 2017, aí já muda, né? A gente já estava fazendo uma avaliação mais comparativa e tal, e você vê que já tem até 3 cursos assim. Né? E aí o que acontece? Aí teve os doutorados que foram aprovados doutorados profissionais. E a gente foi visitar aqueles que eram 4 e estavam no doutorado. E você vê claramente a qualidade do trabalho é incrível. E aí você olha e fala, nossa, eu quero curso desse, isso é muito bom. E aí todos esses cursos viraram 5 na última avaliação, porque a gente sabia da qualidade do curso. Também já conhecia a gente, que visitou, quando a gente foi para o doutorado, e isso facilitou a gente apresentar de forma correta o seu curso. E outros dados da trabalhando na passada, da Instituto, 345 mil produtos avaliados. Um por um. 2.500 artísticos, 180 mil bibliográficos e 160 mil técnicos. Isso parece ser quase que inviável, né? Mas não, é uma coisa que está para ser feita com um pouco de organização para ser feita. E as defesas, né? 13 mil mestrados, 3.500 doutorados, 5.800 mestrados e profissionais e 40 profissionais. E esses 38 aí, possivelmente são esses cursos que eu falei que foram aprovados nesse período como doutorados profissionais. E eu gosto muito disso aqui. Por quê? Porque eu acho que esse slide ele mostra uma situação madura ou não, dependendo do que você está produzindo. Você olha ali a produção em artigo, ela é praticamente composta de K1 e B1. Onde está bastante? Então a gente publica mais em A1, né? Aí depois também mais em B1 e o resto é bem menos. Mostra que a gente publica nos estados melhores. Quando eu vou para livros e capítulos, você vê que a concentração praticamente é L5 ou LNC. E aqui, se você vai para a produção técnica, a coisa pior ainda mais, porque é praticamente do LNC. E se você estuda o LNC, você fica tudo entre 4 e 5. Isso mostra que a produção em artigos no Brasil é uma coisa bem madura. É uma coisa madura. Enquanto a produção de livro, nem tanto. Você tem muito livro que é um artigo, um capítulo. E a produção tecnológica precisa muito ser apresentada de forma correta. Aqui uma outra do meu só mostrando em termos de artigos que a gente não teve muita diferença lá no ED, embora eu acho que teve diferença os índices não devem ter melhorado muito. Eu espero que mantenha os índices, porque não vai ser isso, vai ter que ter nota das coisas. E aqui é um gráfico que eu gosto muito, que eu fiz há pouco tempo, que é o gráfico de patentes e detalhe. Você vê que existe redução. Em 2013 vai crescendo o número de patentes. Muito porque o Roberto Pacheco, Eduardo Winter e outras pessoas estão falando que é importante fazer essas
E acabou se criando uma certa cultura, e hoje você tem um número muito maior de patentes que você tinha em 10 anos. Né? O máximo de 2020, logo que você vai fazer investimentos, você está investimentos em bastante coisa. E aí tem a ficha. A ficha de desafio. A primeira parte do programa, né? Depois tem o corpo docente, depois o planejamento estratégico e, por fim, os processos de autoavaliação. Então, isso aí está bem escrito na pupila para que possa ser dialogado com a ficha. Qualquer dúvida, vocês podem fazer. A qualidade das teses, mantém o próximo pagamento, o princípio um pouco muda, mas o princípio 2 tem uma mudança de 2,5 para a próxima ficha, a qualidade da assunto é uma história por isso que existe um programa. A qualidade da tese não tem, é uma coisa clara. Aí agora eu acho que não vai ser 5%, vai ser 10%, vai ser 5%, uma coisa dessa, vai ter um percentual, tá? Em vez de ser 5, melhor, porque você vai ter uma coisa em inglês. Tem 300 pó, se eu escolher 5 é fácil, não é? Agora, você vai um programinha pequenininho e tal, cada vez está 5, um programa grande, tem que escolher, às vezes não deve ser sempre, a gente não melhor sobre o programa como todo. A qualidade da produção intelectual decente é uma coisa importante, eu acho que é mais importante. Você tem que ter uma qualidade, quantidade na produção decente que justifique a qualificação. O destino, a atuação do egresso, acho isso tão relevante. Então, esse quesito todo eu acho muito relevante. Então, você tem que saber, você tem que ter um bom projeto para acompanhar seu egresso. Né? Saber o que está fazendo, e ter essa informação para você passar para as pessoas que vão representar 4 regiões diferentes, né? Fazendo projeto. Você para trás, depois, o outro, tem vários períodos de regresso, você tem que mostrar o que estão fazendo, o que eles são destaques. Você tem que saber isso. A qualidade da produção intelectual do programa também é importante você ter noção da produção. E, por fim, a qualidade do envolvimento docente. Tá? E também tem lá muita importância, mas só que eu acho que fica muito diluído. Então, por isso que saiu daqui para o requisito. E aqui mudou bastante a ficha atual. Né? Da ficha atual para a próxima ficha. Né? Aquele impacto da valorização tecnológica, do programa, da terceira produto. Eu acho que esse subiu, e impactos econômicos, sociais e culturais do programa, esse aí deu uma mudadazinha, aí agora tem a mesma experiência, e tal, sem saber para onde está. E no ponto 3, a inserção, internacionalização, visibilidade e também agora a popularização da ciência dentro de cada programa. Uma coisa que eu acho que não era bem o programa que eu ia fazer, mas é o que o pessoal que você decidiu, não vai ser assim. Eu creio que vai ser bom para o programa, que eles vão ter que pensar como atingir a sociedade, mas para fazer uma coisa séria, profissional, você precisa de mais científico, precisa ter pessoas qualificadas, não é uma coisa, opa, vamos fazer. Opa, vamos fazer era o que? Era a própria rocha.
todo mundo vai ser gênio, nem todo mundo vai ser cladernóstico. E aqui alguns casos de sucesso, alguns de vocês devem ter visto isso aí. A primeira há muito tempo atrás já. Então aqui tem um drone que foi desenvolvido num programa brasileiro. Esse drone é usado na Europa. Tem um botão de inovação, mas também existe mais. Mas enfim, foi desenvolvido como um programa lá no Sul. O protocolo contra incêndio foi desenvolvido por um aluno de programa no interior de São Paulo. E o cara era tão bom, que esse cara hoje está com a empresa dele nos Estados Unidos. Infelizmente. Você tem o Santos Dumont, o computador eletrodráis, o computador importante, você tem os ilhas nucleares, você tem gente trabalhando com isso, você tem parques tecnológicos que interagem fortemente, principalmente com os profissionais. Essa é a questão mesmo para as regras mesmo para mudanças climáticas foram feitas em colaboração com um programa brasileiro. E aqui, os mais recentes, e aí, como eu saí da matéria da sexta-feira, a gente pensava mais geral. Aí tem lá a pista de Covid, foi desenvolvido também com a participação de professores do programa da gente, feiras que são produtos sociais de interação universitária, como quem está fazendo o doutorado, para fazer essa feira, para fazer toda a discussão de como chegar a esse complexo que existe isso. O painel de coronavírus que vai ficar porque eu coloco um microscópio assim, nada aqui, porque eles são os maiores laboratórios de neurociência brasileiros. E é apenas um microscópio confocal. Mas a pessoa que trabalha muito e você tem ali exemplos, né? Esses exemplos que eu coloquei aqui são cursos 6 e 7 brasileiros, ou 5 profissionais, que o profissional brasileiro não conhece. Tá? Mas você vê que são coisas de impacto, né? São coisas que realmente sobressaem. A interação com o público, o gênero que você tem, né? Um impacto grande que você fazer um protocolo do Ministério da Saúde, fazer um protocolo para parte elétrica, tudo isso tem grande impacto por programas da área que podem destacar essas coisas. Tem algumas oportunidades, eu coloco aqui, mas nem é tanto mais, a coisa do Eugênio Verde, é uma coisa que ainda tem muita coisa para ser feita, se vai ter um problema ou não. E próximo, desenvolvimento de vagas, como fazendo propaganda, a pessoa dessa forma que ela tem, ela pode desenvolver uma vacina contra acho que é uma coisa extremamente direta. Se der certo, a gente vai estar muito feliz. Tem alguma pergunta? Só quero agradecer aqui o Marcelo. A gente vê que os amigos fazem algumas coisas. Né? Depois ali que a pessoa já vem para a aprovação. Se lembrar de você. Mas, realmente, uma das coisas que a CAPES traz para a gente é essa oportunidade, a nossa profissão, né? Esses valores que a gente fala de você conhecer, você faz o trabalho de também nos lugares do mundo, se você tem, principalmente fazer atividades de pessoas que têm trajetórias nas suas áreas. A gente se conheceu no Fugreto, em 2007, quando a gente estava lá, a primeira reunião integrada da CAPES, e também era coordenador. A primeira olhada que eu teve foi muito estranha.
interdisciplinar pessoa. A discussão é se os programas vão ser interdisciplinares. Aí, pior que ele a trajetória interdisciplinar pessoal, quem faz uma graduação numa área, também a trajetória individual, a verdade discutível. Então, a gente tem esse problema, quando a gente está junto assim, para unidade há algum tempo. Tá? E fica algumas questões assim, subliminares para a gente discutir. Eu tinha dito para o Marcelo que o nosso objetivo é trazer daqui, por isso que a gente contestou coisas de futuro aqui na ficha. Né? A ficha vai mudar, a ficha vai ter outras ênfases, e nós estamos reunidos nesses 2 dias para a gente planejar tudo. Então, eu vou começar com uma pergunta para ele, não sei quanto tempo a gente tem. Acho que tem até 10 minutos. Até 10 minutos. Acho que é uma boa a gente tirar 5 perguntas, mas a primeira é uma pergunta assim, mesmo. Uma visão geral, que hoje a avaliação mudou da seguinte forma, na minha visão. Como você bem apresentou, ela saiu muito do quantitativo e da análise, às vezes, de indicadores de processos, como TNT, situação, e aí veio a reflexão do impacto, da forma de dar o impacto da pós-graduação. Isso é o que está representando a ficha atual. Você fez menção, posso detalhar um pouco mais, se eu parar no Ministério Público, na discussão, e nós estamos congelados na ficha atual, porque o sistema brasileiro de controle não permitiu mudanças nessa avaliação. Então, pelo menos 2 ciclos têm que ter estabilidade. Para o futuro, eu tenho uma grande preocupação com essa minha pergunta, que é o fim do país. Eu queria entender melhor exatamente o que está pensado e como é que a gente vai fazer a análise de impacto sem quadro, depois de tanto esforço de ter criado os indicadores das dimensões quadros. Porque o Pares refletia a possibilidade da avaliação da CAPES olhar o impacto dos órgãos a partir de critérios métricos, né? Mas havia a posição e a avaliação da área para o impacto dos órgãos. A retirada, com a hipótese que vai ficar mais fácil, vai ficar mais subjetivo, vai ter uma série de impactos na subjetividade. Como é que vocês estão vendo? Estou vendo com preocupação, porque ele é um indicador muito importante. Estou misturando 2 perguntas aqui, mas essa é uma grande mudança para a próxima, que é o Pares, e a outra eu vou fazer a pergunta depois, que é assim, agora, notando que eu estou com de cabeça, é puro simples, claro, a gente está dormindo por tempo, essas semanas. O relatório, eu depoimento, desculpa, mas eu vou trocar. O depoimento do coordenador que finalizou, ele fala assim: nós, coordenadores, eu estou nos pedindo aqui, pessoal, termina o meu mandato, fiquem doentes, o meu próximo sucessor também vai ficar doente, a gente já sabe disso, tranquilamente, o nome da doença é sucumbido. E aí tem também uma notícia de modificação. A notícia de modificação é que agora a gente vai poder entregar automaticamente os sistemas. O coitado do Alexandre ali, que agora não consegue segurar o CAPG, todos os erros que vem da base, não vai dar mais para ir para discutir. Outra boa notícia é que, em ser os professores vai ser ótimo, eles vão deixar vocês preencher também, isso comigo, não vai ser só nós coordenadores. São as 2 grandes notícias de melhoria. Eu não tenho culpa disso. Quem tem culpa sou eu, que estou lá no comitê que tem sido voto princípio. Então, assim, o sistema, estamos pensados para a próxima. E eu queria jogar essa bomba de conta, como é que faz essa discussão? Por isso que eu digo. Então, eu continuo não mudou nada. O Pares acabou, mas continua. Exatamente. Sério? Praia, não tem mudança, por mais que seja moderno, seja o não vai acontecer. Vai ser lá, se o jornal declarando para não sei o quê, está lá a regra está posta, está tudo no documento de área, vai ser avaliada a posição total, como sempre, não tem mudança nenhuma, nada, eu estou tranquilo. Mas aí o que acontece? Tem mudança, sim, porque o Pares não existe mais, consegue analisar o
Mas só tem 400 cursos para avaliar, 15 pessoas por curso. É bobagem para 4 professores para cada um. Você vai aproveitar para ter esse curso. Só o título disso é trabalho. Então, isso é uma base. Vai olhar, artigo por artigo. Mas eu acho que não tem como fazer isso. Então, agora vai ser a 1, a 2, até a 8. Então, faz um a 2, por exemplo. Você já coloca logo o a 2, não. Aí o avaliador, ou quem estiver fazendo a análise, pode pegar aquele ator e dizer, não, esse artigo teve uma citação no quadrinho, uau, que gênero, que maravilhoso. Então, ele pode. Essa é a mudança real. Agora, claro, aquele cara mais, com os livros, vai ler todos os artigos, chegar à conclusão que ele também pode mexer um pouco na qualificação da pesquisa. Eu acho muito difícil para quem fez a avaliação você conseguir ler, não ler todos os artigos, na avaliação qualitativa de cada um. Mas, pelo menos, fica tudo uma coisa com uma vantagem depois de se você tem algum índice que você garanta que esse cara tem impacto. Tá? Então, eu diria que mudou, né? Pelo menos vários. Com relação ao sistema, é aquilo que eu falei do programa de era muito mais simples. Hoje você tem que colocar tanta informação, e honestamente, não vai diferenciar nota questão de informação. Quer dizer, tem uma coisa lá, tipo de escola de samba, você tem 10 em tudo, você ser campeão, tá? É um negócio sem graça, burocrático. No fundo, analisando, você vai ver o quê? Eu analisando a nota do sei lá, vamos ver o impacto dele. Qual é a internacionalização dele? Você está fazendo um curso 6, 7. Ele realmente faz a conta. Eu vou mandar alguém fazer para ele. Ele fala essa internacionalização, mas isso não pode ser. Né? Ou então, esse curso aqui é muito regional. Então, o primeiro que dá a capacidade dele de pensar a revisão dele. Isso é internacionalização para ele. Nem aí se tem gente que fazer papel, o que interessa é o quanto ele influencia o impacto no entorno dele. E tem cursos que são fantásticos, tem cursos que mudam na região deles. Mas que é muito grande, você chega em algumas cidades aí, ela um curso, esse curso é maravilhoso, é um impacto enorme para todo mundo região. Mas o sistema, acho que por burocratizar, talvez tem pessoas que não têm tanta experiência como coordenador. Ele foi burocratizando, foi um cartorial. Essa coisa de papel. Um monte de coisa para você fazer. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de uma coisa mais globalmente. Qual é o marco da produção do programa? Qual é o marco desse programa para a sociedade? Aí esse é uma coisa meio aberta, mas você vê, você lembra, você sabe qual é. Né? Essa coisa, eu falo assim, para a NCC. Já estava certo. Ora, todos esses alunos estão integrados nas universidades. Acabou. Esse curso é bom. Ele tem para fazer. Mas o quê? Aí você vê lá, não, tem uma galera que faz coisas. Ela não conta do conhecimento mundial. Você somando essas coisas, você tem dificuldade de você dar uma nota. Não tem mais aquela necessidade lá, vamos contar com os fundadores que lá é um monte. Mas
Mas eu não preciso mais desse tipo de coisa, porque você tem uma qualidade, não precisa toda a minha avaliação que hoje está solicitando, dizer, não, você não preciso ficar colocando mais do que cloud. Você tem curso na Nota 6, de São Paulo, por exemplo, né? A Nota 3 tem mais controle do que aí você vê lá o curso é muito enorme, enorme, outro nome, ABC e tal, um curso que tem impacto. Você sabe que é o 6 para 7 sem nenhum problema, mesmo sendo novo. Né? E outros, né? Tantos outros, você tem tranquilidade. Você vê os casos de sucesso que eu tinha colocado aqui. Né? Eu poderia dar um valor de inovação com a interação do público, tranquilamente, porque é grande e importante. Né? Ou você vê lá, aquele drone, uma instituição brasileira, foi uma experiência da Europa. Fazendo o quê? Levou o curso de número 6 por toda a estudante da UNB. Eu nem tinha visto aquele curso, eu estava lá, eu nem tinha nada para ele, eu não estava nem aí no curso, eu não estava de lá não. Aí chegou a governadora e falou, esse curso é de 6. Eu falei, ele é 5, por quê? Porque eles fizeram as regras de mudança de marcha, agora é 6. Acabou. Por quê? Isso não é há 8 anos. Hoje a gente vê a importância desse negócio. Hoje ele está vendo o pau quebrando, não existe América, no Canadá, na prova invernal no Brasil. Pergunta, Marcelo. Falando claro, para você, como é? A discussão sobre impactos do orçamento, deu uma medida na outra, que o nosso grupo, então, a internacionalização e publicação de revistas grandes se paga. Como é que está essa discussão esse ano, no ano que vem, os orçamentos cada vez mais reduzidos? Programas que nós temos sorte, que a nossa comunidade sempre concedeu para nós recursos que ajudam em partes de infraestruturas, laboratórios. A gente consegue manejar recursos para fazer outras coisas. Os casos que também conseguem recursos, mas os programas que não têm essa relação com o legislativo, como é que a gente faz? Como é que vocês estão vendo isso para os próximos anos? Então, eu tenho muito como literatura brasileira. Se isso for sentido por todo mundo, aí eu vai ter uma discussão grande. Para essa avaliação, a gente vai contar muito o que aconteceu em 2022. Ninguém está aqui fechando os olhos para as coisas. Tá? Então, você vai ter, não está escrito, mas você claramente vai ter algum impacto, tanto a pandemia quanto o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vai ser claramente contado, sem estar explicitamente falado. Vai estar falado no programa, porque ele tem um espaço lá para ele falar dos impactos, das coisas, ele pode falar sobre essas coisas. Eu acredito que sempre sentido por todo mundo, né? Por exemplo, Santa Catarina está numa situação complexa, né? Do orçamento. Mas isso chegando nos colégios, os colégios discutem, levam para o CDC e acaba tendo uma ação mais institucional, mas sem chegar lá. Não chegou ainda nenhuma discussão. Você disse que eu podia também. Pô, foram 10 anos lá, né? Tem consequências já hoje, algumas coisas dessa natureza aí, que os programas levaram para a avaliação. Primeira consequência, a importância da autoavaliação. Então, ele tem que existir. Então, nós temos que ter a autoavaliação de isso que ocorre, fazendo aqui a meta-autoavaliação.
criamos um anexo pela primeira vez, que é como é que são as nossas finanças. O que a gente fez com o ProEx? Quais outros recursos a gente teve? Onde é que vamos parar? Quais são as nossas políticas de investimento? Eu acho que é uma semente para a gente pensar e dizer isso deveria estar na aparência também. Junto com o planejamento estratégico, eu tenho que ter um ciclo. Vou falar claramente assim: você tem plano, você sabe onde você está, você sabe para onde vai, e os recursos financeiros têm que estar juntos. Agora, assim, eu até comentei com o Marcelo isso, né? A gente teve uma coletiva de imprensa da nossa liderança sobre a situação da universidade. Eu vou ser obrigado a concordar com a crítica que eu ouvi da liderança. Que é uma apresentação de consequência sem nenhuma apresentação de proatividade. Então, assim, o orçamento da União é esse, a regra do jogo está essa há algum tempo, a queda está grande. Qual que é a nossa capacidade proativa de acrescentar fontes de recursos? E aí, a gente teve que ouvir de repórteres, né? Por exemplo, nós temos um campus muito bem localizado. Não dá para fazer parceria público-privada para manter esse campus. Não é possível. São formas de você fazer a proatividade e fazer uma relevância. Né? Eu deveria estar fazendo essa autocrítica na frente do aqui. Mas isso é bem importante a gente começar a fazer, porque sabe, assim, acho que vai faltar. O que vai faltar, acho que vai ser sensibilidade da avaliação, porque ela vai te perguntar na aula, vai dizer: você não viu? Você não se preparou? Isso vai acontecer. É muito importante no mundo. E, por exemplo, nós temos uma cultura pública de não fazer as coisas. Quanto custa esse evento? Quanto custa o modelo de departamento? Quanto custa o modelo de projeto? Esse a gente sabe. Nós temos os professores para preencher essa cultura. Aliás, está tendo uma enquete interdisciplinar. Achei bem interessante. Alta enquete, vamos ser lá. A média está dando 500 horas de investimento. Cada programador. Multiplica para aquela quantidade de programador. Custo horas para pessoas, você tem um custo do processo da avaliação. É absurdamente caro. É isso. Mas tem uma pergunta? Não? A gente conversa no café. Vamos conversar. Vou agradecer novamente, Marcelo.